Irmãos, vamos entrar na mensagem nessa noite e nós vamos falar sobre algo que todos nós precisamos ter, né? Então, não é somente por uma virada de ano, mas é todos os dias, né? Todos os meses, que é um alvo. Você tem que ter um alvo na sua vida. Você precisa ter um objetivo na sua vida. E para isso, o apóstolo Paulo, ele vai falar conosco sobre esse alvo, sobre esse objetivo. O que ele fez para alcançar um alvo? O que ele fez para alcançar um projeto ou objetivo, né? Então nós vamos abrir nossas Bíblias, mas eu peço para os irmãos acompanharem aqui, ó, Filipenses capítulo 3, do versículo 12 ao 14. Coloquei aqui na versão linguagem de hoje, para os irmãos entenderem facilmente aquilo que o apóstolo Paulo quer nos dizer sobre esse tema, sobre o alvo. Qual é o seu alvo? Pergunte para o irmão que está do seu lado, para o seu amigo aí, qual é o seu alvo? Amém? Então vamos ler. Filipenses capítulo 3, do versículo 12 a 14. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço, esqueço aquilo que fica para trás. Vamos falar juntos? Esqueço aquilo. Isso. E avanço para o que está na minha frente. Vamos falar juntos. E avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou, por meio de Cristo Jesus. Vamos falar juntos agora bem forte esse versículo 13? É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço, esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Amém? Glória a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais essa oportunidade de estarmos na tua presença, ó Deus. Pai, toma o teu lugar de honra, ó Deus, neste lugar, ó Deus. Pai, para você que também está assistindo o culto nessa noite, qual é o seu alvo? O Senhor tem os métodos, o Senhor tem a ferramenta certa para você alcançar o alvo. Pai, muito obrigado, Deus. Essa oração que eu oro, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, qual é o seu alvo? Todos nós temos que ter um alvo. Todos nós temos que ter um objetivo na vida. Qual será a sua escolha para 2023? 2022 está finalizando. Falta um pouco mais de uma hora. E nós não vamos conseguir voltar atrás naquilo que nós fizemos, seja de bom ou seja de ruim. Quando é coisa boa, quando é coisa que você fez, que ajudou, que trouxe alegria para as pessoas, satisfação, né, você se sente bem, né, isso é todo mundo. Mas quando é algo que você fez, que alguém chorou, que alguém sofreu, que alguém desanimou, que talvez você foi pedra de tropeço, na hora que você percebeu, não tem como mais voltar atrás, e não tem como mesmo, é agora levantar a cabeça para o próximo ano mudar aquilo que estava de negativo na sua vida. Isso em todas as áreas. O certo, irmãos, se nós errarmos, é automaticamente consertar e não passar uma borracha
por cima de um problema, de uma luta ou uma dificuldade, achando que está tudo bem, mas trouxe consequências, trouxe algo terrível para alguém. Uma coisa eu digo para a igreja nessa noite: para buscarmos o alvo, para buscarmos um objetivo em 2023, a primeira coisa que o evangelista Mateus vai falar para a igreja, para você que está assistindo o culto aí no Instagram ou no Facebook, é Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Primeira coisa, irmãos, antes de mais nada, busque ao Senhor antes de tomar qualquer iniciativa, antes de tomar qualquer decisão. Você deve buscar ao Senhor. Neste texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele mostra que na vida nós temos algumas metas para alcançar. Quando nós traçamos metas, é porque você já vislumbrou um alvo, um objetivo lá na frente. Porque não faz sentido nenhum você traçar uma meta sem ter um objetivo, sem ter um alvo para você alcançar. Amém? As metas fazem parte de um objetivo. As metas fazem parte de um alvo. A meta é parte de uma trilha, irmãos, que você vai ter que fazer para alcançar o objetivo. E para alcançar o objetivo é importante entender que as metas devem ser bem definidas. Você deve traçar as metas, lembrando que você já tem o objetivo. Então nós vamos ver nessa noite, como nós já ouvimos falado no início, aquilo que o apóstolo Paulo quer nos ensinar. Primeiro passo, estabelecer metas. Vamos falar juntos? Primeiro passo, estabelecer metas. Quando você estabelece uma meta, é porque você sabe aonde você quer chegar. Quando você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho serve. Você vai ser uma pessoa que vai viver de tentativas. Tenta uma coisa aqui, tenta uma coisa lá, tenta uma coisa lá colar, tenta aqui, volta aqui, vai lá e fica para lá e fica para cá. E de novo que você vai perceber, você está tontinho de tanto rodar. Porque você não tem um objetivo na sua vida. Você não tem um alvo para alcançar. Quando você não tem um alvo, um objetivo, você pode até tentar, mas você não consegue, porque as suas metas vão ser em vão, porque depende do alvo, depende do seu objetivo. Grandes objetivos são resultados finais que foram desejados, mas são os pequenos passos que você deve dar todos os dias. Eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo. Primeiro passo que você tem que dar é subir o primeiro degrau. Se você não subir o primeiro degrau em rumo ao alvo, ao objetivo, você vai ficar vivendo de tentativas lá e cá. O apóstolo Paulo, nesse versículo 12, ele reconhece que precisa estabelecer metas. O versículo 12 ele fala o quê? Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero, ou que já fiquei perfeito, mas prossigo, mas continuo a correr para conquistar o prêmio. Então ele tem um objetivo, ele quer conquistar o prêmio, ele está prosseguindo para um alvo. Então para isso ele traça metas. E a primeira meta que ele traçou aqui neste versículo é o reconhecimento, que ele precisa melhorar, que ele precisa se aperfeiçoar a cada dia mais, porque ele está correndo atrás de um prêmio, ele está correndo atrás de uma conquista. Lembrando aí a Copa do Mundo. A Copa do Mundo, somente uma seleção
ia ganhar, ninguém sabia, só Deus sabia quem ia ganhar. Cada país estava lutando para pegar aquela taça, aquele prêmio. Mas aquele que estava mais preparado, aquele time que traçou a melhor estratégia, as metas foram estabelecidas, os treinamentos, a manutenção, que conseguiu chegar a um objetivo. Ninguém dava nada pelo time da Argentina, mas foi eles que ganharam. Foi eles que conquistaram o prêmio, porque eles tiveram ali uma estratégia traçada, porque tinha um objetivo, a Copa do Mundo. Irmãos, o segundo passo que o apóstolo Paulo nos diz aqui é: tome uma atitude. Vamos falar juntos? Tome uma atitude. E o versículo vai dizer o quê? Mas prossigo para conquistar aquilo. Irmãos, muitos vão dizer, muitos dizem aí fora, é tudo ou... Vamos falar juntos? É tudo. Muitos falam isso, é tudo ou nada. Mas você não pode fazer tudo e tudo sair perfeito. Você tem que ter uma atitude, porque não é tudo ou nada. Tem que ser alguma coisa. Você tem que começar do começo de algo. Você não pode abraçar o mundo de uma vez. Eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas agora no final do ano, nos últimos 3 meses, né? A gente escuta, a gente vê, as pessoas querem fazer inúmeros cursos de uma vez, né? Eu falo da minha área lá da estética, inúmeros cursos, né? Acaba um, já entra no outro, já acaba um, já entra no outro, e depois vai abrir o seu espaço para trabalhar, porque tem que ter tanto de curso, mas não consegue fazer tudo, porque só consegue ser bom em uma coisa. E o apóstolo Paulo, ele tomou uma atitude, porque ele queria ser bom somente em uma coisa: servir ao Senhor. Amém? Servir a Jesus. E ele fala, mas prossigo para conquistar algo, aquilo. Ele estava querendo conquistar apenas um prêmio, ele não estava de olho em outros prêmios, porque ele sabia que é de degrau em degrau que ele ia conquistar. Então, meus irmãos, a tomada de atitude deve fazer parte do seu dia a dia. Há sempre uma pequena coisa que você pode fazer, mesmo por curto período de tempo. Assim vai ajudar a você a construir sua força de vontade e ter disciplina. Comece pelas pequenas coisas. Não tente abraçar o mundo, porque você não vai conseguir. Irmãos, pequenos passos começam a resultar em algo muito grande. Você deve começar no primeiro degrau. E você começa a subir os degraus, para você conseguir conquistar o prêmio que você tanto almeja. Irmãos, Deus, Ele orientou o sucessor de Moisés. Ele disse para ele dar pequenos passos para a conquista, para a entrada na terra prometida. Moisés não entrou, Moisés avistou. Moisés, ele fez um trabalho muito pesado, árduo, tirar o povo do Egito, conduzir em meio ao deserto um povo reclamão, murmurava, pecadores, né, que adorava outros deuses. Mas Moisés não entrou na terra prometida. Mas Deus deu a Josué uma dica, para que ele pudesse dar pequenos passos. Josué, capítulo 1, versículo 9, ele fala com ele algo muito importante. E ele fala assim, versículo 8, aliás: não cesses de falar deste livro da lei. É um pequeno passo, para que ele pudesse o quê? Falar daquilo que Moisés havia escrito
por intermédio de Deus. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite. São pequenos passos, meus irmãos, que nós devemos fazer em casa. Meditar na Bíblia, na palavra do Senhor. E ele fala, dia e noite. São pequenos passos que nós temos que dar. Porque quando vier o dia mau, você não vai ser pego de surpresa, porque você vai saber lidar, você vai poder dar uma resposta para aquele problema, porque você está meditando na palavra, dia e noite. Ele fala ainda, para que tenhais cuidados de fazer segundo quanto está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Pequenos passos, através de uma tomada de atitude, faz com que você alcance o seu alvo. Amém? Terceiro passo, vamos falar juntos? Configure, mais uma vez, configure. Qual é o seu ambiente hoje? A casa, você passa mais tempo em casa ou no trabalho? Independente aonde você passa mais tempo, se é em casa ou no trabalho, você tem que configurar esse local de trabalho. Né? Para quem é da área da informática, entende muito bem o que significa essa palavra configurar. Definir o ambiente onde você está. Qual é o ambiente que você está hoje? É de dia no trabalho, à noite em casa? Ou é à noite em casa, de dia no trabalho, ou vice-versa? Tem gente que trabalha à noite, né? E dorme o dia inteiro, né? Então, o que você tem feito neste ambiente de trabalho? Configure esse ambiente de trabalho e coloque a sua casa, o seu serviço, como um ambiente espiritual. Amém? Irmãos, a casa de um cristão não pode ser uma casa de bagunça, de baderna, né? Tem que ser uma casa de referência, né? Vou dar um exemplo já de casado, tá? Eu já tenho um exemplo de casado aqui para dar, né? Jantinha nova, né? Comida nova, né? Jantinha, arroz, feijão, né? Então, aí suja a panela, suja prato, suja garfo, né? Aí eu falei, Tati, amanhã lava essas vasilhas. Não, lavar hoje, que aqui é casa de pastor. Vai que chega, irmão, aqui, vê essa bagunça. Está configurando o local de trabalho, a casa, né? Está organizando o ambiente. Mas quando nós falamos espiritualmente, nós temos que configurar esse ambiente para buscar Deus, para louvar a Deus. A sua casa tem que ser uma casa de oração, uma casa de meditar a palavra, de louvor e adoração. Olha o que diz aí Salmos. Você pode abrir Salmos capítulo 23, no versículo 6. Os Salmos capítulo 23, versículo 6, vai falar o quê? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A igreja, Senhor, somos nós. Mas o templo aqui precisa de você. Você precisa estar nessa casa do Senhor para todo sempre. Você precisa lá no seu lar fazer dele uma casa todo sempre para adoração. A sua casa tem que ser uma igreja. Amém? Olha o que diz lá em Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, versículo 42. Ai, Deus. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Então é uma igreja de duas asas. Nós somos uma igreja de duas asas, é de casa em casa. E também no templo, temos que ensinar, irmãos, e pregar Jesus Cristo. A igreja em Célula, a igreja Batista Central, né, lá do Luxemburgo, lá do bairro Santo Antônio, tem uma igreja Batista Central aqui também, depois aqui do Açaí, perto do posto de gasolina. A metodologia, né, da igreja em Célula lá, os irmãos até foram no DNA, que eu me lembro, é o quê?
é de casa em casa e no templo, né? Uma asa no templo e uma asa em casa. Os dois têm que andar junto. Você não pode ser crente, cristão, somente quando vem na igreja, porque a sua casa tem que ser uma casa de oração. Amém? A sua casa tem que ser uma casa de servir ao Senhor. Você tem que ter gosto, você tem que gostar de estar na sua casa. Eu confesso que ainda estou estranhando essa casa que eu estou morando, confesso. Eu deito assim, meu Deus, que quarto é esse? Meu Deus do céu. Mas a casa é uma casa de oração, amém? Tem que orar, lá pelo menos a gente ora, canta, lê a Bíblia, né? Mas eu estou estranhando o ambiente ainda. Irmãos, outro versículo muito interessante que fala sobre a casa é Salmos capítulo 27. Uma sonhação que a gente arruma. Salmo 27, versículo 4. Diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu tempo, bondade, buscar orientação. É aqui que você aprende. Aí eu aprendo lá em casa também, mas aqui você aprende mais ainda. Olha o que diz aqui: contemplar a beleza é contemplar a bondade. E fala aqui, meditar no seu tempo é buscar orientação. Você é orientado aqui na escola bíblica, você é orientado na palavra do Senhor. Você deve almejar, pedir ao Senhor para morar nessa casa espiritual, para que você possa crescer espiritual, para que você possa lidar com as diversas situações na sua vida. Irmãos, Paulo e Silas, lá em Atos capítulo 16, ele configurou o ambiente em que ele estava. Aprenda, igreja, a configurar esse ambiente. Você tem que configurar esse ambiente. Você precisa definir esse ambiente, mesmo sendo um ambiente de luta, de dificuldade. Esses dois homens, Paulo e Silas, configuraram o ambiente que eles estavam. Eles estavam presos. Eles foram açoitados. Eles foram condenados. Mas em Atos capítulo 16, versículo 25, eles configuram o ambiente falando: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Olha que interessante essa configuração, onde muitos, se estivessem no lugar deles, estavam chorando, né? Nós sabemos que quando vem aquela luta muito pesada, aquela dor muito forte, nós choramos. Neemias chorou quando ficou sabendo que os muros, os portões lá de Jerusalém foram destruídos. Mas eles não ficaram chorando, ele não ficou chorando o resto da vida, sem parar. A Bíblia fala que foi por algum período de tempo, e depois ele orou e jejuou, e buscou ao Deus do céu, e Deus deu a ele ferramentas, estratégias para levantar e reconstruir os muros de Jerusalém e os portões. Amém? Então, meus queridos, configure o seu ambiente. Não é, irmãos, é inadmissível você estar num ambiente de lutas, de sofrimento, e você não configurar dentro da palavra. Precisa configurar. E a configuração é muito simples, não precisa ir no Google. Irmãos, quando eu tenho dificuldade no computador ou no celular, eu pego o da minha mãe para me mexer no meu. Eu tenho que ir lá no Google para me fazer alguma configuração. Nossa, como é que eu faço agora? Vou lá no Google, opa, tem que fazer isso. Mas na palavra de Deus, na sua vida, na sua casa, não precisa ir no Google. É só ir na palavra. E a palavra ensina que você deve orar e cantar louvores quando você está passando por lutas. Amém? Você pode dar uma glória a Deus? Amém. Irmãos, o quarto passo é: supere as crenças limitantes. Vamos falar juntos? Supere as crenças limitantes. O que é isso?
O apóstolo Paulo, ele vai dizer nesse texto que nós estamos estudando aqui, no versículo 13: mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Irmãos, nós temos mania de ficar preso no passado. Passado é passado, presente é presente, futuro pertence a Deus. Temos que abandonar o passado. O apóstolo Paulo nos mostra isso. Quando você toda hora traz o passado para o presente, você começa a sofrer. E o passado ficou, 2022 está ficando para trás. Você deve trazer de 2022 as boas lembranças. Quando você traz o passado para o presente, sempre é algo de sofrimento. Sempre é uma luta, sempre é uma decepção, sempre é alguma coisa que talvez você fez de errado e você está se matando com isso. Mas o apóstolo Paulo fala: mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Nós temos que esquecer o passado, meus irmãos. É importante, né? Tem alguns profissionais da área de marketing que vai falar que é importante criar uma mentalidade de sucesso. Não é, Bruno? É importante criar uma mentalidade espiritual. É importante você superar as crenças limitantes e os medos que te impedem de prosseguir, que impede você de crescer, que impede você de caminhar, que trava as suas pernas para você ir, porque você está preso no passado. Você está preso numa decisão que foi tomada lá atrás. Talvez uma decisão que você tomou, talvez uma decisão que alguém tomou, e você fica paralisado, né? Fica uma estátua. As crianças brincam, né? Estátua, né? Não pode falar. As crianças têm uma brincadeira, se o mestre, né? Como é que é? O mestre mandou, né? Brincadeira das crianças, aí tem que ficar calado. Não é assim, meus irmãos, que a vida do servo de Deus, temos que esquecer o passado e viver o presente. Você precisa superar aquilo que te limita. Vamos falar juntos? Eu preciso superar aquilo que me limita. Amém. Você precisa superar o seu medo. Você precisa superar o seu passado. Salmos 34, versículo 4. Salmos capítulo 34, versículo 4. Olha o que diz. Olha o que o salmista diz: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Realmente, irmãos, você sozinho não vai conseguir mesmo superar as crenças limitantes. Você sozinho não vai conseguir criar uma mentalidade de sucesso espiritual. Isso eu falo, meus irmãos, até mesmo nos negócios, até mesmo vida profissional. Você precisa criar uma mentalidade. Mas só vai criar essa mentalidade quando você busca ao Senhor. E o versículo é muito claro: busquei ao Senhor e Ele me acolheu. E Ele diz ainda: livrou-me de todos os meus medos. Qual é o seu medo hoje? Qual é a sua grande dificuldade? Ah, mas a minha dificuldade é diferente da sua. Sempre vai ser. A minha luta é maior do que a sua. Sempre vai ser. A minha dificuldade é maior do que a sua. Você não sabe o que eu vivo. Eu não sei mesmo. Mas uma coisa eu posso dizer: busque ao Senhor que Ele vai te acolher. Amém? Ainda no Salmo 46, no versículo 1, o Senhor vai dizer o quê? Deus fala assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Irmãos, nós não podemos recorrer a nenhum tipo de espécie de ajuda, né? Ah, irmãos, uma coisa também que nós temos que entender: a sua vida, meus irmãos, não pode ser uma vida de um livro aberto. Você tem que falar tudo para todo mundo.
você tem que falar somente para alguém, somente para Deus, porque Ele é o seu refúgio, Ele é a sua fortaleza, Ele é o seu socorro. Porque se você começa a comentar a sua vida para as pessoas, né, fica aquele leva e traz, e aquele negócio começa a aumentar, aquela bola de neve, e no final não é nada daquilo que você falou. Começa a viver a sua vida, mas sabendo que você tem um Deus, que é o teu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O seu vizinho, o seu amigo, o seu colega, eles não são oniscientes. O seu vizinho, o seu amigo, o seu colega, eles não são onipotentes, muito menos onipresentes. Eles não são imutáveis. Eles mudam. Eles não estão em todos os lugares. Eles não são sábios. Mas o Senhor é a sua resposta hoje e sempre. Irmãos, quinto passo e último passo. Vamos falar juntos? Corra para a linha de chegada e conquiste o prêmio. Como é que você vai correr para a linha de chegada e conquistar o tão sonhado prêmio? Como é feita essa corrida? É tudo aquilo que nós falamos para chegar nesse quinto passo. Primeiro passo: estabeleça metas. Você só vai estabelecer metas se você tem um alvo, se você tem um objetivo. Eu quero mexer com isso no ano que vem. Então comece a traçar as suas metas, né? Eu lembro da Andresa, eu sempre falava com ela assim: Andresa, ano que vem eu vou fazer faculdade. Mas teve um ano que ela falou comigo: mas todo ano você fala a mesma coisa, né? Eu não sabia mais quantos anos já havia falado com ela. Sempre falava a mesma coisa: ano que vem eu vou fazer. Mas você sempre fala a mesma coisa. Porque eu não tracei metas. Eu tinha um objetivo, mas não tinha metas. Primeiro passo. Segundo passo: tome uma atitude. Você ficar na zona de conforto, você não vai conquistar nada na sua vida. Você tem que tomar uma atitude, e rápido. Já que você tem um objetivo, você tem um alvo, então você traçou as suas metas, então você tem que tomar uma atitude. Agora eu tenho que fazer isso, isso e isso, para mim chegar lá no meu objetivo. Terceiro, configure o seu ambiente. Configure a sua casa. Configure o seu quarto, a sua sala, a sua cozinha, o seu trabalho, aonde você for. Mas lembrando que você é a igreja do Senhor. Então essa configuração tem que partir de você, porque você é um servo do Senhor. Amém? Irmãos, uma coisa que eu não consigo é estudar com barulho. Se tiver alguém conversando no telefone, para mim já dá difícil de estudar. Então você tem que configurar, irmãos, o local de trabalho. Se for um local de lutas, você tem que orar e buscar o Senhor. Configure. O quarto passo: superar aquilo que te impede de crescer, aquilo que te limita, aquilo que te trava. Superar os seus medos, as dificuldades do passado. Não ficar preso no passado, mas olhar para frente, olhar para o Senhor, olhar para o modelo que nós temos, que é Jesus Cristo. Ele foi um grande e é um modelo para nós hoje. E isso tanto espiritualmente, como também profissionalmente. Siga os passos, meus irmãos. Siga essas linhas aqui. Primeiro, segundo, terceiro e quarto passo. E agora nós estamos no quinto passo. Agora é hora de correr. Você passou pelo primeiro, você passou pelo segundo, você foi o terceiro. É igual corrida de Fórmula 1. Vai ultrapassando um, vai ultrapassando o outro, e você já está lá na linha de chegada. Chegou lá na linha de chegada e conquistar o prêmio. Amém? Olha o que diz lá em Jeremias. Jeremias vai te dar uma dica para que você possa conquistar esse prêmio. Jeremias capítulo 29. Irmãos, a corrida de Fórmula 1 é interessante. Os 3, 4 primeiros estão lá, mas nem sempre eles vão chegar em primeiro lugar. Pode acontecer uma pane, um pneu, às vezes o abastecimento, troca de pneu demora e tal. Mas aí nós vai chegando, afunilando, chegando ali na linha de chegada, para conquistar ali o prêmio, ser o primeiro.
é aquela ultrapassagem, aquela corrida, vai, corre ali, corre aqui, corre cá, primeiro, segundo, terceiro passando, e chegou na linha de chegada, porque o carro estava melhor, a equipe era melhor, o piloto era melhor, e você pode ser melhor, porque você vai fazer aquilo que Jeremias 29:13 diz, e diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Essa é a dica que o Senhor dá para a igreja. Você deve buscar, e porque você vai achar, quando buscar de todo o seu coração. Mas é de coração, não é de boca para fora. Eu tenho que ler a Bíblia porque eu tenho que ler. Não, busque de todo o seu coração, porque você vai conseguir achar o Senhor. Lembrando, meus irmãos, que o objetivo do apóstolo Paulo, nessa carta aos Filipenses, aqui no capítulo 3, é tão somente o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Amém? Cristo chamou o apóstolo Paulo, e ele disse para Ananias: ele vai saber o quanto é sofrer pelo meu nome, e este vai ser um vaso escolhido para levar a minha palavra aos gentios, a todos os povos. E o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele procurava a se aperfeiçoar. Por isso que ele fala dessa corrida, por isso que ele faz essa comparação aqui deste prêmio, porque todos correm atrás de algo na vida. Você vai correr atrás de um objetivo, você corre atrás de um sonho, mas você não pode correr de qualquer jeito, porque senão você pode tropeçar e cair. Então você precisa configurar, você precisa ter essas metas, essas atitudes, você precisa tirar, superar essa crença que está te limitando, e começar a pensar em algo maior para a sua vida. E o principal de tudo, primeiramente, é buscar ao Senhor de todo o teu coração. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então coloque o teu pensamento no Senhor, querido. Coloque a sua vida no Senhor. Coloque os seus sonhos. É o momento de você sonhar no Senhor. O que você quer profissionalmente, o que você quer na sua família, o que você quer na área espiritual. Comece a buscar ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Amém? Eu pergunto para você nessa noite: qual é o seu alvo? Qual é o seu objetivo? Vamos falar juntos? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então vamos buscar o Senhor de todo o nosso coração. Para 2023, comece a mudar diante do Senhor, espiritualmente. Para 2023, busque na sua área profissional, sonhe no Senhor, né? Deleita-te no Senhor, que Ele concederá os desejos do teu coração. Amém? Vamos ficar de pé, meus irmãos, vamos fazer uma oração. Vamos colocar primeiramente aqui temos aqui a bandeira do Brasil, né? Nós estamos aí algumas horas, né, do cenário mundial do Brasil mudar. Mas independente de quem estiver no poder, sempre terá um homem no poder. É engraçado, né? Às vezes a gente fica aí preocupado que quem vai ser o presidente, né? É fulano de tal, é o outro não sei o quê. Mas sempre é um homem ou uma mulher, né? Sempre é alguém que está no poder, irmãos. É alguém que está no poder, né? O ser humano, né? Mas nós temos que pedir a Deus para fazer a tua vontade, né? Não foi assim que fez com o rei persa? Ele usou o rei para libertar o povo, né, que estava no cativo de Babilônia. Depois foi os persas que dominou, libertou para voltar, para reconstruir, estar em Jerusalém. Mas aqui tem um homem no poder, mas acima desse homem tem Deus.
Amém? É um Deus que nós servimos. É um Deus que nós adoramos. Vamos estender as mãos aqui para essa bandeira. Lembrando que representa aqui o nosso país. Senhor, meu Deus e meu Pai. Deus, nós colocamos aqui o país, o Brasil, nas Tuas mãos. Pai, nós estamos chegando ao final de 2022. Estamos prestes a entrar em 2023. Pai, toma o Teu lugar de honra, ó Deus, nesse país. Pai, é o Senhor que coloca, é o Senhor que tira, ó Deus. É o Senhor que determina todo o tempo, ó Pai. E nós queremos, ó Pai, pedir nessa noite que o Senhor venha, Senhor, sobre o país. Que o Senhor venha sobre o coração dos comandantes, ó Pai, que vão governar, que vão liderar, os ministros, ó Deus, o presidente, os prefeitos, governadores, ó Pai, do nosso país. Pai, nós colocamos a nação nas Tuas mãos, nós colocamos o povo de Deus, nós colocamos o Teu povo, a igreja do Senhor, que adora, Senhor, e que Te busca. Pai, nós colocamos, ó Deus, a nossa casa, ó Deus. Pai, que nós não possamos passar por lutas, que nós não possamos passar por dificuldades, mas eu sei que pode vir e acontece, que nós possamos superar no Senhor. Tira toda a dor, tira toda a angústia, tira toda a amargura, ó Pai. Venha trazer paz em cada lar, venha trazer paz nas famílias, Senhor. Venha trazer amor, compaixão. Pai, muito obrigado, ó Deus, por cada oração nessa noite. Essa oração que nós oramos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus.